Bom dia, minha gente. Nós estamos aqui no Colégio Estadual Buarque de Nazaré com um podcast Caderno de Resposta e o nosso convidado hoje, Luiz Paulo Medina, segundo ele mesmo, vulgo Pacote. Por favor, se apresente, Luiz Paulo. Bom dia. Sou professor aqui do Colégio Buarque de Nazaré desde 2005. Sou professor de Educação Física, formado na FUNITA, Faculdade aqui de Itaperuna. Sou um apaixonado pelo esporte, praticante até hoje, e estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema muito interessante que muito me agrada, apesar de não ser especialista no assunto, que fique bem claro, mas um amante do esporte. Vamos falar sobre as Olimpíadas. Beleza. Antes da gente entrar no assunto, eu queria que o Pacote colocasse nessa nossa mesa aqui a questão do apelido, né? Que tem um histórico familiar nesse apelido aí, né? Sim. Na verdade, se falar Luiz Paulo na cidade, poucos vão reconhecer, né? Vão saber que sou eu. E Pacote, tanto por mim hoje, mas muito mais pelo meu pai. Então, Pacote é o apelido do meu pai, que eu herdei, foi uma herança do meu pai esse apelido, E confesso a vocês que não faço a menor ideia por que meu pai tinha apelido de Pacote. Eu sei que o meu pacote é devido ao meu pai. E tem que falar também que você é um vascaíno esperançoso, né? Como é que está a situação do... O Vasco, como sempre, enganando a gente mais uma vez, Comecei a acreditar, agora vai, e agora já mostrou a realidade de novo. Mas não, o time melhorou, o time deu uma melhorada boa esse ano. Não é time longe de pensar em título, mas acredito que dá para trabalhar um pouco longe da zona do rebaixamento. Mas está muito à frente dos outros, pelo menos os outros três grandes, Corinthians, Fluminense e Grêmio, Já deu uma boa afastada. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. E o que o Botafogo mostrou no passado, já não dá pra gente ficar muito tranquilo não, porque assim, o Botafogo estava com 6 pontos de frente, todo mundo gritando que era campeão, e de repente a coisa virou. Então a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e assim, o vascaíno hoje está com o pé atrás. O Campeonato Brasileiro é difícil, fora o VAR. Cara, deixa eu te fazer umas perguntas, tipo, essa sua encaminhamento para a educação física. Claro, você já é um esportista, já vem jogando bola desde de moleque e tal, mas é uma questão de opção que você fez, vocação, você se viu nessa vertente aí? Sim, é muito interessante como eu entrei na educação física, porque assim, quando você pegar o meu histórico de atleta, que realmente eu fui atleta, quase profissional, então eu joguei na escolinha aqui do Itaperuna, como Itaperuna era time, e participei de competições, joguei contra Vasco. Depois que eu entrei na faculdade, eu ingressei no time de futsal da cidade, jogamos campeonato estadual, então joguei em alto nível. Não fui profissional, não vivi do esporte, mas tive experiências muito interessantes com futebol e futsal, até mesmo no campeonato amador, A gente joga nos campeonatos aqui pro lado de Minas, Visconde Rio Branco, Bar de Minas, os campeonatos muito, muito bem organizados, e que pagam o jogador para jogar por jogo ali. Então fiz muitos jogos ali naquela região também. Mas por incrível que pareça, minha primeira opção foi História. Eu prestei vestibular para História na UFOP, e por pouco eu não fui para essa área. Não virou mineiro e foi para Ouro Preto? Passei perto, quase entrei, acho que de 60 vagas, eu fiquei lá 80 e poucos, não fiquei muito distante não. Aí logo em seguida apareceu a FUNITA aqui em Itaperuna, eu fui da primeira turma da FUNITA. Aí surgiu a FUNITA e tal, aí
naquele momento também Itaperuna já estava começando a degradação, né, do clube aqui, e o salário atrasado, aquela bagunça. Aí a minha mãe falou, não, você vai fazer educação física, tem tudo a ver com você e tal. E eu realmente falei, realmente tem tudo a ver comigo. E entrei em educação física e foi o melhor caminho para a minha vida. Você que esteve lá dentro do Itaperuna, a queda do Itaperuna, né, que tem anos que não disputa um campeonato carioca, é o que? Política, falta de investimento da própria cidade, a cidade acreditar que pode ter um clube de futebol. O que você atribui a isso aí? Atribuo a nossa conversa que a gente teve um pouco antes aqui nos bastidores de aonde que vai o dinheiro, né? A gente falou um outro assunto, né, sobre política, até onde, né, a gente falou de 35 bilhões, né, que foi para o Nordeste, só chegou 5. Aonde foi parado dos 30? Eu acho que é mais ou menos a história que aconteceu com Itaperuna. Que, né, fizeram lá o Unidos ali, né, que ia fazer um estádio novo. Acho que quase todo mundo da cidade se tornou sócio daquele clube, né? E aí, para onde foi o dinheiro? Aí simplesmente a coisa acabou. Hoje está ali um elefante branco. Eu acho que isso aí é a ganância do ser humano, né? Porque o nosso futebol ele trouxe bastante coisa para cá, né? O Itaperuna, quando estava na primeira divisão do Carioca, trazia muito time, e consequentemente vinha dinheiro para a cidade também, porque a região toda aqui vinha assistir um jogo de futebol. Infelizmente cai nessa questão que você colocou da corrupção, da onde vai o dinheiro, como vai ser feito, e ninguém sabe porque nada é transparente, né? Mas infelizmente aconteceu com a nossa cidade aqui. Mas mudando um pouquinho desse assunto da nossa cidade, que voltando, pegando o gancho da sua introdução, o que a gente vê muito dentro desse espírito olímpico, né? o que era ainda existe esse espírito olímpico, hoje como é que funciona isso? A gente tem discutido muito sobre tecnologia, né? Aqui na escola mesmo a gente fala muito da questão do celular, né? De como que isso tem impactado na vida dos jovens, dos adolescentes. E antigamente, né, o atleta olímpico, né, o atleta, né, destaque nacional, projeção nacional e internacional, ele realmente, né, sempre foi visto como um herói, né, como um ícone, um exemplo, e isso fazia, né, com que as pessoas comuns, as crianças, adolescentes, né, os jovens, atletas amadores, de alguma forma tentassem imitar, né, tentar fazer algo parecido com aquele ídolo. E eu vejo hoje, assim, um pouco essa questão, né, de querer imitar o ídolo, né, desse espírito olímpico, né, como é que eu posso dizer, de ter essa inspiração, né, de fazer com que a gente queira fazer algo mais, algo acima das nossas limitações, né, das nossas possibilidades. E eu acho que eu vejo isso no celular hoje um pouco, atirando um pouco isso. Por quê? Hoje você, por exemplo, dá um exemplo, FIFA, jogar o FIFA, né, no videogame. Você hoje pode ser o Neymar no FIFA. Né? Você não precisa de ir lá para jogar bola na rua, ralar o joelho, chutar um paralelepípedo, né? Igual na nossa infância a gente fez muito. Então, assim, eu vejo um pouco assim, a tecnologia hoje ela está tirando um pouco desse querer fazer na prática, porque não é o que eu no mundo virtual já consigo fazer alguma coisa. E não sei não, cara. E eu tenho visto assim, não só com relação aos Jogos Olímpicos, né, ao esporte, mas música, né, eu vejo muito isso na música também. Hoje você não vê os jovens se interessando em querer aprender a tocar um instrumento, né? Porque hoje você pega uma batida eletrônica, você já tem um aplicativo. Exatamente. Então eu vejo muito assim, tem muita coisa boa, né, da tecnologia nos trouxe, mas assim tem para coisas, o desinteresse prático foi começando a se perder. Então assim, esse espírito olímpico hoje
eu vejo ele um pouco prejudicado. Mas, por exemplo, o cara para ir para a Olimpíada, ele tem que ter, ele se chama de atleta de alta performance, né? E o fato dele ter uma dedicação, né? Porque geralmente quando um camarada vira um herói olímpico, alguma coisa, vai ver a história dele, ele tem um histórico de como é que fala, de preparo para chegar na Olimpíada, assim, de uma disciplina quase que monástica, né? Acordar às 4h30 da manhã, às 5 tá ligado para treinar, às 7 ele tem que tomar um banhozinho para poder sair, porque tem que fazer uma alimentação não sei aonde e tal, depois vai para a academia. Será que não está faltando também um pouco de mostrar mais essa questão da disciplina do atleta? Porque na verdade, tirando o futebol, né, que hoje está todo mundo mais na balada do que dentro de um campo treinando, né? Pelo menos a gente vê muitos clubes não, mas jogadores, né, pontuais, que o time perde e daqui a pouco o cara está numa boate lá morrendo de rir e enchendo a cara, né? Que aconteceu há pouco tempo até com outro atleta, não quero citar o nome, porque eu não quero tomar um processo aí, mas nosso jurídico hoje aqui está meio defasado aqui no esquema. Mas então, tirando o futebol, esses outros atletas, né, hipismo, dardo, atletismo do modo geral, não deveria ter mais assim uma ênfase? Por exemplo, escola, você trabalha em escola, você não tem, porque no Brasil o esporte brasileiro é o futebol, então você tem no Brasil tecnicamente só quadras de esporte ou um campo de futebol. Não deveria ter um pouco mais dessa questão olímpica, porque muitos atletas surgem, né, assim, quer dizer, muitos não, né? A gente tem um staff olímpico até razoável, mas que são atletas que estão em grandes centros, né? A maior parte deles estão em grandes centros. As escolas não deveriam ter mais essa visão, né, deixando mais o professor de educação física por conta disso, né, vendo de repente alguns talentos. Como é que você vê essa parte assim, dessa questão de mostrar a disciplina do atleta para o jovem de hoje? Então, eu vou tentar dividir essa resposta em duas etapas. Primeiro, essa questão de como que o atleta é visto hoje em dia, né? E você tocou num ponto muito preciso. O que a gente vê do atleta hoje é o final, né? É ele já vencedor, é ele já disputando a Olimpíada, é ele já colhendo os frutos, né, daquilo que ele teve que preparar, né? Não mostra o processo, esse processo de acordar cedo, de treinar, de alimentação, de privação, né? Eu lembro do César Cielo, quando ele foi recordista, né, olímpico dos 50 metros, e ele falou da rotina dele, que ele foi com, se não me engano, com 16 anos para os Estados Unidos e simplesmente abriu mão da vida particular. Ele não tinha namorada, né, um cara bonito, né, 16 anos, moleque na faculdade, não namorava, ele não tinha amigo, a vida dele era treinamento, acordar cedo, treinar, estudar, se alimentar adequadamente, né, muito regrado, e descansar. A vida dele era exatamente isso, só isso. E quando você vai ver aí a história dos grandes vencedores, e se você analisar a rotina de vida deles, é exatamente essa, é uma rotina monótona, né? Todo dia exatamente a mesma coisa. E o que mostra, né, a mídia mostra para a população de maneira geral, é justamente só o final. E qual é a mensagem que passa, né, para quem quer começar a fazer entrar nessa vida? Aí se eu for um atleta, eu vou ter um carro bonito, aí eu vou para balada, eu vou tirar foto com mulher bonita, né? Eu vou ganhar um monte de prêmio, eu vou fazer um monte de propaganda, eu vou andar com roupa bonita, né? Eu vou ter tudo que eu quero, mas não mostram não mostram como deveria ser mostrado, né, essa rotina monótona de um atleta.
olímpico. E dificilmente você vai pegar um atleta olímpico que chega nesse nível que não tem essa rotina monótona. Porque quem não tem essa rotina monótona de acordar cedo, treinar forte, se alimentar bem e descansar, ele nunca vai chegar numa Olimpíada em condições de disputar uma medalha. Nunca. Então hoje eu trabalho com escolinha de futebol, de futsal, e eu tenho, semana passada mesmo, saiu um aluno meu, a mãe já mudaram, essa semana já estão em São Paulo, o moleque tem 8 anos de idade e já está no Palmeiras. Vai jogar no Palmeiras. A mãe já, mês passado, semana retrasada, estava lá vendo questão de apartamento e tal. Chegou na semana passada, tiramos até foto, despedido do menino lá, já está tudo certo, semana que vem já estaremos em São Paulo. 8 anos de idade. E assim, ainda tem outro detalhe, além dessa rotina monótona que eu falei, ainda tem a questão do investimento, que ainda tem que gastar dinheiro, porque nessa fase não é barato, não é barato, e nessa fase você não tem, né, o apoio do clube, então é por sua conta. Então assim, para chegar, assim, aí a garantia de que isso vai dar certo lá no futuro, não tem a garantia. Pode ser que eles vão fazer isso tudo, mudar a vida deles toda, que não é só da criança, do pai e da mãe, e chegar lá na frente, né, o moleque lá com 14, 15 anos pode ser dispensado, falar, você não serve pra gente mais. Isso acontece, né, com a maioria. Isso acontece com a maioria. Então assim, é muito difícil, né, chegar nesse nível, porque realmente é uma privação. Você tem que privar, né, você vai pegar ali os anos da sua infância e adolescência, você tendo que se dedicar a treinamento pesado, a uma rotina de estudo ali adequada, alimentação e sono. E com relação à educação física, né, como que isso poderia ser trabalhado nas escolas. Então já teve uma etapa da educação física que era voltada para criação de atletas, né, olímpicos. Foi até na época da ditadura militar, tinha esse olhar forte para a educação física, de formar atletas, né, de ter mesmo de competição, de ser voltado para a competição, e era uma educação física muito seletista. Então você excluía muitos alunos, e pedagogicamente isso não era legal. Foi onde começou a ter uma reforma, né, começaram a aparecer pensadores da educação física, né, contestando esse método, que de certa forma tem razão, né, que se você está numa escola, né, mesmo o professor vai dar aula de matemática, ele vai dar aula para todos os alunos da sala. O professor vai dar aula de educação física, ele tem que dar aula para todos os alunos da sala. Então como que vai ser essa educação física? Que consiga, né, agrupar todos os alunos, o alto, o baixo, o gordo, o magro, né, o tímido, o mais extrovertido, como que todos esses vão participar de uma aula de educação física. Então foi onde começou a aparecer outras formas de trabalhar a educação física, que não fosse somente através do esporte de alta performance, né, que era a política anteriormente. Mas para que a gente tenha bons atletas, né, para competir e trazer medalhas para o nosso país, elevar o nome do Brasil, é necessário sim um programa específico, e eu não vejo outro lugar para começar isso que não seja na escola. Então eu penso que deveria ter a educação física profissional, mas tem sim, todas as escolas deveriam ter um projeto à parte, né, para identificar esses... Você está falando, voltando um pouquinho para trás da questão da formação do atleta. Eu me lembro de uma entrevista do Júnior, que jogou no Flamengo, no programa da Marília Gabriela, se eu não me engano, que tinha na Bandeirantes, alguma coisa assim. Não pode fazer propaganda aqui não, né? Não fazer merchan não. Mas quando ele foi questionado a respeito da formação do atleta, do jogador de futebol, né, ele falou assim: hoje no Brasil, eu vou chutar um número aqui, que eu não lembro de cabeça o que ele falou, mas tipo assim, hoje no Brasil nós temos 650 mil jogadores de futebol. Desses 650 mil, 5% vão conseguir
entrar dentro de um clube, mesmo que não seja de primeira divisão, mas de segunda, terceira, quarta divisão, para poder jogar o futebol dele e ganhar um dinheiro. Ele falou, desses 5%, uma minoria vai conseguir ir para a Europa, né? Isso ele falou tem uns 15 ou 20 anos atrás. Aí hoje tem uma outra fala, que é do Dunga. Pô, antigamente o camarada vinha aqui e contratava um atleta com 23 anos. Agora vem aqui e contrata o camarada com 12 anos. Daqui a pouco está levando o moleque que está na barriga da mãe, né? O futebol dá essa dimensão do esporte em função também do dinheiro que ele arrecada, o que não é muito o atleta de alta performance, que ele não aparece, ele só vai aparecer na Olimpíada ou no Campeonato Mundial, não é isso? O futebol, por ser a paixão nacional, ele prejudica muito os outros esportes. Então, assim, você vê, hoje esse menino mesmo de 8 anos que foi para o Palmeiras, você vê assim, os pais estão assim, apostando praticamente todas as fichas, né? É o sonho do menino ser jogador de futebol? Também, mas ali eles estão vendo a possibilidade real de ficar bem financeiramente. Então, assim, a questão financeira está vindo, acho que bem até na frente do que sonho, do que essa coisa toda. Então, isso ofusca muito os outros esportes, porque assim, o futebol ele dá essa sensação, essa impressão de que se você entrar ali, você vai se dar bem na vida, você vai ganhar dinheiro. E essa fala do Júnior aí é perfeita, porque assim, é a minoria que vai conseguir vencer, que vai conseguir sustentar, aí, quanto mais dá uma boa vida para toda a família, né? É uma pequena parte. Eu lembro também um dado antigo, já deve estar bem diferente hoje em dia, mas assim, a média salarial dos jogadores brasileiros era de menos do salário mínimo. Mesmo você pegando esses salários astronômicos aí de jogadores de primeira linha, mas assim, o jogador que joga na série D do futebol brasileiro, ele é jogador profissional. Ele está federado, então ele é reconhecido como um atleta profissional. Então esses jogadores eles nem recebem. Ele está jogando lá, mas nem recebe. Mas está na estatística. É obrigatoriedade o atleta ser federado para poder participar das competições. E para que ele está federado ali, ele é profissionalizado, né? Ele entra nesse grupo de profissionais. Entendi. Mas agora vamos direto ao ponto, né, ao assunto. Olimpíada. Nós temos a Olimpíada, né, da era moderna. Na era antiga era uma celebração que existia, né, essa história que a gente conhece, pelo menos um pouquinho. Na Olimpíada da era moderna, ela foi manchada por questões políticas, né? A Alemanha nazista, né, os boicotes, né? Hoje a União Soviética, a Rússia tem o que eles chamam de Jogos da Amizade, né? Que eles foram excluídos da Olimpíada agora de novo, em função de problemas políticos, guerra, tal, enfim, essas coisas. Então eles lançam. A última foi por conta do doping, né? Foi. E agora acho que foi por conta da guerra, né? E aí a Olimpíada passou a ser tipo uma bandeira uma bandeira política dos países, não é isso? Eu vejo por aí também. E inclusive até essa questão da sede, né, da cidade sede, né, estava vendo alguma coisa sobre isso. A cidade de Los Angeles parece que foi assim, a primeira cidade que teve algum benefício, né, por conta de ser a sede, da questão do legado, tal. E a partir dali começou uma disputa muito grande para querer sediar os jogos, tal. Aí Barcelona também foi um outro exemplo bem sucedido, né, que teve uma projeção internacional, né. Hoje está até, inclusive, o pessoal de Barcelona não quer mais turista lá, né? Parece agora tem. Está ali na pipa da turma. Então, assim, chamou tanta atenção que, né, hoje é uma cidade que é muito requisitada.
frequentada, muito visitada, e inclusive está até chateando os moradores. Mas, e também depois de lá para cá começou a acontecer, né, problemas de corrupção, né, de compra, de voto do Comitê Olímpico, inclusive até o Rio de Janeiro mesmo teve bem controverso. Né? Exatamente. A questão da cidade sede. Então, essa questão política ela é muito embolada, né, com esse espírito olímpico, né, que a gente quer. Então a gente que começa a ver esses meandros, né, essas coisas por trás, a gente vai. O espírito olímpico praticamente foi exorcizado da competição, né? Qual, por exemplo, cita um esporte aí, um esporte olímpico que você admira, que você gosta de ver? Rapaz, vou te falar a verdade, eu gosto de todos, cara. Se tem um evento que eu gosto de assistir é a Olimpíada. E o que eu acho assim, eu gosto de ver a proeza. Sim. Então vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um mestrado que eu tive que fazer umas aulas práticas. Em janeiro desse ano agora, a gente teve que ficar uma semana fazendo aulas práticas. Então eu tive aula de ginástica, de trampolim. E nessa aula, uma das nossas colegas lá, uma colega do mestrado, a filha dela é campeã mineira de trampolim infantil, não sei, ele tem 13 anos, acho que infantil. E levou para participar das aulas com a gente, até para demonstrar os exercícios. Então, assim, algo que a gente vê na televisão, às vezes você pensa assim, isso aí daria para fazer. E, pai, doideira, cara. Então, assim, aí que eu fico vendo, aí até fiz esse comentário lá. Poxa vida, cara, e a gente acha que futebol, né, cara? Não estou tirando assim o método de futebol, não. Mas isso é muito mais difícil que jogar futebol, gente. Como que isso é mais difícil? E assim, não tem a visibilidade que tem. Então, aí é onde, aí voltando para a educação física escolar, lá a gente fala muito da questão de diversificação das atividades. Uhum. E o que a gente vê na escola? Futsal, handball, vôlei, não sai disso. A gente fala que até o quarteto fantástico, que é o futsal, basquete, primeiro bimestre futsal, segundo basquete, terceiro handball, quarto vôlei. Só trabalho, mas só com esses esportes. Pô, tem mais de 3 mil esportes, cara, no mundo. Mais de 3 mil. Eu faço a pergunta para os alunos, a gente sabe quantos esportes você acha que tem ao redor do mundo? Mais de 3 mil. Nossa. Então, assim, são muitos esportes diferentes. E cada um, né, cara, tem um elemento diferente, é uma técnica diferente. Então, eu acho bacana por isso, porque tem esporte para gordo, tem esporte para alto, tem esporte para magro, né? É muito interessante, cara. Então, surf, tem de tudo, cara. Tem esporte para quem tem coragem, né, cara? Né? Então, você tem de tudo, o cara que é forte, né, cara? Então, eu acho muito bacana, cara. Então, eu gosto de ver mesmo. Eu lembro muito que eu me amarrava de ver, né, que a Olimpíada de Inverno, é o curling. Uhum. Cara, eu achava que um troço interessante e tal. E aí você vai pegar aquele um jogo parecido com o Bosch. Quer dizer, então você vai fazendo a comparação de uma coisa com a outra. Eu acho muito bacana, eu sou apaixonado em jogos olímpicos. No mundo, a gente tem um mundo hoje muito diversificado. Se responder especificamente, né, não tem um esporte específico, eu gosto de todos. Beleza. Nesse mundo diversificado que a gente tem, cada país que é filiado ao COI, tem a sua estrutura econômica e tal, mas o que no geral afeta mais o atleta olímpico, em termos de dinheiro, de estrutura? Tem alguma coisa que realmente afeta mais o desempenho dele, ou mesmo a maneira dele se preparar para a Olimpíada? O que afeta, né, de fato, é o foco, né? Se o cara perde o foco, acabou. Aí o que faz o cara perder o foco, né? Aí são N fatores, né? Então ele pode, de repente, ter uma boa estrutura. Por exemplo, Simone Biles, aquela atleta que não quis participar da última edição, né, dos Jogos, que tinha sido campeã olímpica nos Jogos, não lembro se foi do Brasil, não lembro qual foi o anterior. Eu sei que no Japão ela, né, foi até onde a brasileira brilhou, né, na ginástica de solo, né, que ela é campeã olímpica. Então, assim, ela existe, assim, faltou estrutura para ela.
Estados Unidos, não foi falta de estrutura, né? Mas uma coisa ali aconteceu com ela que ela perdeu, desfocou, né? Não sei. Então pode ser por falta de estrutura também, né? Às vezes você tem talento, né? Mas não tem patrocínio, não tem, né, uma alimentação adequada, não tem um local adequado para treinar, né? Também vai fazer com que esse atleta não tenha o foco necessário. Então, assim, eu não vejo um fator específico, não. Acho que depende de cada caso. Fazer a medição técnica do atleta, né, a questão de performance e tal, que tipo de tecnologia é usada para fazer isso? Hoje a tecnologia está muito avançada, né? Então, por exemplo, vou pegar na área que eu conheço mais, que é o futebol, né? Hoje o futebol você tem lá equipamentos que você monitora o atleta para você prever o momento da lesão. Então, assim, você consegue entender, não, vamos deixar esse cara de fora hoje, porque o músculo dele já está no ponto de arrebentar e ele vai ter uma lesão grave e já perder esse cara por 3 meses. Então, assim, eles conseguem hoje ter esse monitoramento e nisso aí ele consegue extrair o máximo do atleta, né, pelo tempo necessário. Eles conseguem trabalhar isso. Se eu tenho um jogo decisivo daqui a 2 semanas, né, então eu vou preservar esse cara hoje, que eu quero esse cara no auge nesse período aqui. É até engraçado, né? O futebol sempre tem, você cara no futebol. Mas, por exemplo, os campeonatos estaduais, eles mostram muito isso bem claramente. Porque você pega os times de primeira divisão, né, que hoje eu posso falar com orgulho que o Vasco é um deles. Pelo menos por enquanto. Jurídico, fica atento aí, Pelo menos por enquanto. Mas, por exemplo, aí você pegava o campeonato estadual. O Itaperuna mesmo, que era mesmo fazer isso. Itaperuna ganhou o Flamengo aqui, acho que um monte de vezes, né, cara? Os 3 vezes, né? Comia com Sócrates, Renato, né? Então chegava aqui, ele tomava no pau do Itaperuna aqui. Mas por quê? O campeonato estadual, para o Itaperuna, era o ápice. Então, assim, o clube, né, trabalhava com aquela estruturazinha bem precária, mas eles trabalhavam para que os jogadores chegassem no campeonato estadual no auge da forma física. Enquanto que para os jogadores da primeira divisão, então você imagina hoje, o time vai jogar o Campeonato Brasileiro, aí tem o Flamengo aí, Botafogo jogando Libertadores, Copa do Brasil, então você tem que administrar quando que vai ser a final do Brasileiro, então, dezembro. Quando que é a final da Libertadores? No meio do ano, no final do ano. Então, assim, os meus jogadores eles têm que estar bem nesse período, eles têm que estar no ápice da forma física nesse período. O estadual, o que é o estadual? É pré-temporada. Então, os jogadores estão voltando de férias, está começando a fase de preparação física. Então, é muito normal que perca para um time, né, que está jogando a principal competição. E às vezes o torcedor não entende isso, né? Às vezes o torcedor começa a cair treinador, né? Esse time está muito ruim, esse cara não vai tão correr, mas lógico, não está querendo correr, os caras estão começando a preparação. E a gente vê isso no decorrer da competição, como que os clubes que investem mais, eles como é que fala? Eles durante uma partida de futebol, por exemplo, vamos colocar os grandes times aí, Flamengo, Vasco, Internacional e tal, eles mandam o time pequeno, né, entre aspas, o time pequeno, mantém uma performance lá em cima, junto com ele, com esses times grandes, e no segundo tempo eles caem, né, em função da estrutura que eles têm. Os outros não, os outros têm monitoramento, isso, não sei o que, capacidade pulmonar e tal, né, e faz um treinamento todo específico. Dr. Miguel Nicoleles, né, aquele neurocirurgião, neurocientista brasileiro, ele falou que ele vai implantar no Palmeiras um sistema onde o camarada, através da posição do corpo dele na hora de bater um pênalti, o goleiro vai passar a pegar todos. Porque ele já estudou, ele falou, nós temos uma base de dados enorme sobre isso. Então, a torção da coluna, o jeito que o pé está indo para a bola, o goleiro tem esse tipo de olhar, ele falou, vai pegar todos os pênaltis. E eu não sei, foi um time inglês, se eu não me engano, é um Manchester City que ele quer colocar isso e quer colocar no Palmeiras, né, que é o time do coração dele.
Ele falou, só que isso é um trabalho a longo prazo, porque é estudo, aí um atleta sai, o outro entra, pega um lugar, tem que começar de novo, tá? Mas é onde a tecnologia está entrando, né? Onde a tecnologia está entrando, e aí você faz a diferença nos clubes de futebol, né? Que, querendo ou não, a gente está falando de Olimpíada, mas volta no futebol de novo. É esporte, né? É um esporte olímpico, né? Esporte olímpico. Apesar do Brasil não estar, né? Tá com a mulherada lá, né? A mulherada tá lá. A mulherada tá dando show. Esse país tinha que ser funcionado por um monte de mulher, não é só por uma, não, um monte. Mas o futebol, na época, eu não me lembro em qual foi a Olimpíada, não sei se 86 ou alguma coisa assim, 82. 82 foi a Copa do Mundo, né? 86, se eu não me engano. Não, 84. 84, Los Angeles, 88, Seul. Eu não sei qual nessas etapas olímpicas o ex-presidente, né, o Antônio Samaranch, ele estava querendo tirar o futebol das Olimpíadas. Aí, no ano seguinte, na Olimpíada seguinte, acho que em Atlanta, já não ia ter o futebol em Atlanta. Eu estou aqui tentando lembrar, mas eu acho que a cronologia foi essa mesmo. E o João Avelange ainda era presidente da FIFA. E ele chamou o Antônio Samaranch e falou assim, olha só, essa aqui é a estatística do futebol nas Olimpíadas. O futebol botou mais gente dentro dos estádios do que 15 dias de processo olímpico com todos os outros esportes. Aí não tirou o futebol da Olimpíada, não tem como tirar. É realmente um esporte popular, tá? Mesmo em Atlanta, né? Sendo a área do esporte olímpico americano, né? Não Atlanta em si, mas os Estados Unidos da América. O futebol ainda fez valer a potência dele que ele tem no mundo, né? Na Europa é muito futebol, a América Latina é muito futebol, né? Então, bom, basicamente isso aí. O que você vê, por exemplo, na questão olímpica no Rio 2016, o que ficou de lá para cá? A gente esperava que tivéssemos assim, o legado olímpico, né? Aí, tem até pessoal, muita música fala que é o largado olímpico. É boa, tem o legado, gostei largado olímpico. Gostei dessa. Mas assim, a gente teve, né, acho que o que ficou de bom para a questão esportiva mesmo, foi que assim, que teve uma massificação, né, de mostrar o atleta, de mostrar a vida do atleta, de começar a falar de outros esportes, né, e isso foi muito intensificado na época das Olimpíadas do Brasil, né, do Rio de Janeiro. E com isso a gente começou a observar um pouco melhor, do meu ponto de vista, a gente começou a olhar um pouco melhor para outros esportes além do futebol. Então, assim, os resultados de lá para cá, né, tiveram uma melhora. Então eu lembro que teve, acho que não chegou a ganhar medalha, né, mas eu lembro que o handball teve um crescimento interessante, né, eu lembro que trouxeram até um técnico sueco para comandar a seleção feminina, e parece que o Brasil chegou a ser campeão mundial. Eu acho que foi isso. Acho que não teve medalha, mas acho que chegou a ser campeão mundial. Então assim, começou a fomentar, né, de forma mais profissional, né, e de começar a trazer gente mesmo mais capacitado para trabalhar em outros esportes. Então eu vejo um pouco disso aí. Se teve algum legado, né, das Olimpíadas do Rio, eu acho que foi um pouquinho mais do profissionalismo, de um olhar mais sério, né, parece que teve até a questão de bolsa atleta, né, acho que até hoje os atletas recebem, né, os atletas selecionados, não é muita coisa, mas já é algo assim que dá para o cara viver, né, minimamente, né, razoavelmente ali, da profissão de atleta, né? Se o cara pegar um patrocínio ali, o cara vive até bem, mas ele já tem um salário em base ali que dá para ele treinar, né, se manter com dedicação exclusiva, né, para esse ofício. Eu acho que isso é um legado que ficou do Rio para cá. Inclusão social. Como é que está esse
esse aspecto na questão olímpica? Olha, Luciano, eu vou mais uma vez puxar para o meu lado, que é o lado do futebol, das escolinhas que eu vejo por aí. Então a gente sempre fala muito questão do esporte como inclusão, né, de tirar a criança ali da periferia, né, cara, da pobreza e tal. E o esporte sempre teve esse lado. Mas eu posso dizer, cara, que assim, eu tenho observado que hoje o pobre mesmo, ele já não está sendo tanto trazido assim para esse meio, não. Porque para ser um jogador profissional hoje, eu tenho meninos aí, esse menino de 8 anos, esse foi um deles. Então, nós temos aqui até o sobrinho do nosso colega, né, o Gelbis, Gelbinho, né, do Jefinho, que é uma família economicamente, né, classe alta, né, da cidade, e o menino dele, o Gelbinho lá, está tentando ser jogador de futebol, e a rotina dele é uma rotina difícil, cara, não é para qualquer um não. Então assim, é academia, né, ele fazia, na época ele jogava aqui em 2 ou 3 escolinhas, todas particulares, então fazia um personal, então alimentação toda regrada, e quando ele ia para jogar bola em qualquer lugar aqui, o moleque da periferia batia nele e caía. O moleque adora, entendeu? O moleque, além do moleque ser bom de bola, a estrutura física dele, que ele também já tinha um pouco da genética disso também, mas assim, ele estava preparado. Então o moleque tinha uma preparação exclusiva para aquilo. Então assim, o moleque pobre hoje, ele praticamente não está tendo mais chance. Está virando esporte elite. Esporte elite. Hoje a gente então assim, aí é onde está a inclusão. Então, a gente vê... Você vai ver os projetos sociais, mas esses projetos sociais ali, cara, dificilmente você vai ver sair algum jogador dali. A gente vê esses estádios de futebol lotados. Um ingresso daquele ali é pelo menos R$140 o mínimo. 10% do salário mínimo. A camisa do clube. Né? 10% do salário mínimo, o cara ganha salário mínimo, tira 140 pontos do bolso para poder assistir o time dele. Então, o que o pessoal fala, né, antigamente, saudade do Maracanã antigo, né, da geral, aquela coisa toda. Mas vira arena. Né? Aí realmente tem essa ponta de começou a elitizar o futebol, né? Hoje você tem, não em função dos jogadores ricos. Assim, eu vou até agora estender um pouquinho mais esse comentário. Assim, para você partir para outros esportes, eu acho que é pior ainda. Porque aí que o cara tem que ter dinheiro, porque assim, na maioria dos esportes aí, natação, né, cara, judô, apesar que judô tem muito projeto, né? Tênis. Quem que joga esses esportes? E agora um que está entrando na linha disso aí é o skate, né, porque a menina Larissa, né? Então, o skate é um pouquinho, né, acho que é um pouco mais de questão urbana, né? Para poder skate. Mas mesmo assim, você andar no skate, para você competir profissionalmente, é mais de R$1.000, cara. De mulher, entendeu? Eu sei que também nessa minha aula de janeiro lá, a gente fez esportes radicais. Uma dessas aulas era skate. E a gente falou das peças do skate. Aí eu lembro que o professor falou exatamente isso. Não, você tem esse skate aqui que você faz ali por R$200, que para você fazer o básico, para uma aula na escola. Mas se você quiser competir, aí falando, só essa peça aqui que era o truck, né? Que é onde fica a rodinha, só essa peça aqui é R$250. Você tem que comprar duas, só já vai quase R$500. Só ali, aí tem um shape, tem não sei mais o que, quer dizer, então não é fácil não, cara. Então não sei se é tão inclusivo assim não. Rapaz, então a gente pode dizer que Olimpíada pra gente assistir é legal. Para estar como atleta, você tem que ter um bolso lotado, ou então ter um incentivo de esporte muito grande. Você ser alguém, né, de enxergar esse potencial em você muito novo, né? E falar, não, esse cara aqui eu vou investir, esse cara aqui vai dar resultado. Mas a maioria vai por mérito próprio, assim, né, recursos próprios, né? Futebol a gente dá a ver um pouquinho isso ainda, né? O Neymar, a história do Neymar mesmo. O Neymar, com
8 anos, né? Alguém já tinha visto que ele era o que... A gente falou, esse cara vai ser um fenômeno. E desde lá a família já foi, né, assessorada, né, amparada, né, custeada, né, no Santos, lá desde pequenininho, colégio particular, tal, enfim. Mas são casos raros. É a raridade do futebol para esse tipo de coisa. Mas infelizmente está virando esporte de elite. A gente torce, né, em função de gostar do clube e tal, mas... Você falou que está fazendo mestrado. O seu mestrado é em que? Qual área? Educação física escolar. Isso. Quando você fez lá o esporte radical, você fez um tubo lá no skate, fez, como é que é, o pipe, né? Não chegou a descer na paralelo e já foi difícil. Aí é por isso que eu falo, aí é onde que a gente valoriza mais ainda, cara. Quando a gente vai ver o atleta profissional fazendo, aí eu acho legal isso, você levar isso para a escola, para o aluno ter essa vivência, né, cara? E ele vai valorizar aquele que faz bem feito, porque não é fácil. Eu lembro, a gente fez aula de ciência, teve legal. Porra, hoje eu vejo esses caras no sinal ali, cara, eu já olho diferente desses caras, né? Os caras não fazem aquilo ali, não é fácil. Não. Às vezes eu dou uma moedinha pro cara lá, porque eu faço assim, eu não faço isso. Então, assim, aí... Não é que eu não faço, que eu vou para lá para frente fazer, não, eu não faço o que ele faz. Tem 4, 5 bolinhas lá jogando, mas não faço. Você olha diferente, cara, o cara que sabe fazer. Verdade. Pacote, à sua disposição, um recado para você dar aí para a galera, fica à vontade. Olha, em primeiro lugar, eu estou muito satisfeito, né, cara, com esse projeto aqui da escola, né, esse equipamento adquirido, essa iniciativa, né, do Luciano, do Glênio, e acho que a gente vai poder aproveitar bem esse espaço, né, tentar trazer pessoas interessantes, né, para estar falando diversos assuntos, e o meu recado tento dizer que eu estarei sempre disponível para ajudar no que for preciso. Sou um professor que acredito, né, na educação, no poder da educação ainda, apesar de tudo, e não vou desistir, né, do que for da minha parte, eu vou estar fazendo. Valeu, obrigado, Luiz Paulo Medina, o Pacote, e a gente tem mais, tá? Fica aí.